Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Queridos, eu não sei qual é a sua concepção acerca do Cristo. Eu, particularmente, eu tenho uma concepção acerca do Cristo. Na verdade, a minha concepção acerca do Cristo nada mais é do que a concepção daquilo que Ele mesmo falou de si. E o que Ele falou de si? Ele disse que Ele era Deus encarnado. E Jesus não é só Deus encarnado, como Ele é também o meu Deus. Ele também falou que Ele era Senhor, e Jesus não é somente Senhor, Jesus é o meu Senhor. Jesus também demonstrou ser 100% homem. E Jesus não é só 100% homem, mas Ele é o homem modelo para mim. Se existe um padrão de hombridade, de humanidade, com a qual toda a raça humana deveria seguir para ser igual, esse padrão se chama Jesus Cristo. Ele é o modelo. É Ele que é o plano, Ele é o projeto, e Ele é o verdadeiro ser humano. Então, na minha concepção, Jesus, Ele é fascinante. Jesus, Ele é cativante. Jesus, Ele é um cara que atrai. E esse Jesus, na comunidade judaica, Ele era chamado também de Rabi. E a expressão Rabi denota professor, denota mestre. E assim como Jesus, na comunidade judaica, tanto antes de Jesus, como no período de Jesus, e como também no período pós-ministério de Jesus encarnado, nós vamos encontrar na sociedade judaica rabis. E no período em que Jesus estava no seu ministério terreno, nós vamos encontrar dois outros grandes rabis, que eram influentes e influenciadores na comunidade judaica da época, Shammai e Hillel. E esses dois tinham uma interpretação da Torá. Esses dois, eles também faziam ali em Israel, eles tinham um grupo de discipulado, de alunos, faziam discípulos, e Jesus aparece no meio, e Jesus traz a sua interpretação da Torá. Então, quando vamos, por exemplo, para o Evangelho segundo escreveu Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, ele já apresenta Jesus como aquele que trouxe o reino de Deus. Logo no primeiro capítulo de Marcos, nós vamos ver que Marcos apresenta Jesus dizendo: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aqui, arrependei-vos. Então, quem é que trouxe o reino de Deus? Segundo Marcos, Jesus. Quando nós vamos, por exemplo, para João, também no primeiro capítulo de João, esse mesmo Jesus que, segundo Marcos, trouxe o reino de Deus, agora é o Logos. Ele é apresentado como Logos, ele é apresentado como a palavra, ele é apresentado como a palavra encarnada, ele é apresentado como Deus encarnado, ele é apresentado como o próprio Deus, ele é apresentado fazendo parte de toda a criação com Deus Pai. É assim que João o apresenta. Quando vamos para Lucas, por exemplo, aí Lucas ele já é um pouco mais humanizado. Talvez o fato de ser médico, via muita catástrofe no mundo, cuidava de muitos doentes, inclusive ele era um dos médicos da milícia e dos militares romanos. Então nós vamos ver que ele talvez viu muita coisa que era chocante num quesito anatomia. Então ele já apresenta Jesus como aquele que socorre, aquele que cuida do sofredor, do sofrido, aquele que cuida daqueles que são oprimidos, daquele que cuida e que dá respaldo para os necessitados. Indo para Mateus, que é justamente o evangelho que nós usamos nessa noite como base, nós vamos ver que Mateus já apresenta Jesus como aquele que deveria vir. Tanto que Mateus ele vai dizer várias vezes, em vários momentos, para que se cumprisse a profecia que foi proferida dele, quando disse o profeta. E ele cita lá a profecia do Velho Testamento. Então, quem é que deveria vir? Jesus. Ele apresenta Jesus desse jeito, ele apresenta Jesus com grande ensinamento, ele apresenta Jesus com a sua interpretação da Torá, com a sua sabedoria. E é assim que Mateus apresenta Jesus. E no capítulo de número 11, verso de número 28, esse mesmo Mateus apresenta esse Jesus fazendo um convite.
O convite que nós acabamos de ler e faço questão de repetir: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando Cristo ele faz um convite, ele tem um público-alvo, ele tem um destino, ele destina esse convite, ele tem um endereço certo. Na verdade, ele tem um nicho de pessoas que ele quer atingir com esse convite. E qual é esse nicho? Ele mesmo disse: os cansados e os oprimidos. Vinde vocês que estão cansados, vinde vocês que estão fadigados, vinde vocês que estão com peso, vinde vocês que são oprimidos, vinde a mim. Este é o nicho, esse é o endereço do convite de Jesus. Quando Jesus ele faz um convite, ele também já lança uma promessa. Você que está cansado, você que está fadigado, você que não aguenta mais, que é oprimido, venha até mim, porque eu te prometo que vocês terão descanso nas vossas almas. O convite de Jesus ainda é uma contrariação. Eu não sei se vocês repararam, mas Jesus aqui ele diz que o jugo e o fardo dele é suave e é leve. E por que é uma contrariação? Está contrariando o significado real dos termos fardo e jugo, porque os termos fardo e jugo no português denotam carga, denotam peso. Entretanto, este Cristo vem agora contrariar essa ideia, dizendo que o fardo e o jugo dele é leve. Então, a grande pergunta aqui é a seguinte: que fardo é esse? Que jugo é esse? Que ele nos convida, todos nós que estamos cansados, e eu não sei você, eu posso falar por mim. Eu tenho buscado viver uma vida um pouco mais leve, buscado viver um período de descanso. Por isso que na quarta-feira passada nós falamos que descansar também é um ato de fé. E hoje eu quero dar continuidade falando justamente sobre a leveza. A fé, ela é leve. Então, que fardo é esse? Porque a promessa de Jesus é mais ou menos assim: vem até mim, vem aqui. Eu estou percebendo que você não aguenta mais, eu estou percebendo que o fardo que você está carregando na tua vida há tanto tempo, ele está aí causando transtorno para você. Então, vem até mim, que você vai encontrar descanso para a tua alma, se você permitir eu adentrar no seu coração, a minha palavra envolver o teu ser. Se você se tornar um discípulo meu, eu tenho certeza que você vai encontrar descanso para a tua alma. Então, que fardo e que jugo é esse que Jesus diz que é leve e que é suave? Quando olhamos o significado desses termos em Israel, ele não possui os mesmos significados que na língua portuguesa. Quando olhamos para a cultura judaica, a expressão fardo e a expressão jugo era uma expressão usada principalmente pelos rabis na época de Israel, os mestres, os doutores da lei, aqueles que tinham alunos à sua liderança. Então, este rabi, este mestre, este sábio usava o termo jugo e usava o termo fardo, porque a palavra jugo e a palavra fardo, segundo a cultura judaica, significa ensinamento, significa conhecimento, significa cosmovisão da vida. Como você enxerga a vida? Aí o rabi ia dar a interpretação dele da vida. O que é fardo, o que é jugo na ótica cultural judaica dos rabis? É justamente a interpretação da lei. Cada rabi em Israel tinha liberdade de entender e interpretar a lei, e eles ensinavam a sua interpretação da lei. Então, quando falamos acerca do fardo de Jesus, quando falamos acerca do jugo de Jesus, nós não estamos falando de peso, nós não estamos falando de carga, nós não estamos falando de um objeto que você tem que segurar, que tem ali a patente, a marca
registrada de Jesus, ou que simplesmente tem um símbolo do Cristo, do cristianismo. Não é esse tipo de fardo que Jesus está dizendo. Jesus está falando do seu ensinamento. Então, quando Jesus ele faz um convite para você, ele diz assim, ó, vinde após mim, porque vocês vão encontrar descanso para suas almas, porque o meu fardo, o meu jugo é suave, é leve. Ele está querendo dizer, se você permitir o meu ensinamento, as minhas palavras fazerem parte da tua vida, vocês vão encontrar descanso para a tua alma. É isso que Jesus ele está querendo dizer. Ainda surge a pergunta, porque eu fiquei pensando neste fardo, e quando eu pensei neste fardo, eu falei do que remete, na verdade, essa leveza, porque até o ensinamento, poderíamos dizer que determinados ensinamentos são pesados. Quando você estuda determinadas áreas da ciência, pesa. Então, que ensinamento é esse? Que julgo é esse? Que conhecimento é esse? Que interpretação da Torá é essa? Que cosmovisão da vida, da raça humana é essa que é leve e é suave? E eu acredito que é o amor. Porque quando Jesus ele fala do Evangelho, ele fala de si. E a base do Evangelho é o amor. Logo, quando Cristo fala do Evangelho, que fala de si, ele fala também do amor. Logo, o amor é Jesus, e Jesus é o Evangelho é Jesus, que é amor. Então, quando falamos do ensinamento de Jesus, Jesus está falando do amor. E por que que o amor ele é leve? Por que que o amor ele é suave? Simplesmente pelo fato de ser voluntário. Pois dentro do amor existe a opção de escolha. Você escolhe amar. E logo tudo aquilo que é escolha parte do pressuposto da liberdade. E tudo que é livre, tudo que tem liberdade, faz com que você tenha leveza, que é o contrário da obrigação. Que é o contrário da imposição. Então por que que o amor ele é leve? Ele é leve porque ele é voluntário. Ele é leve porque ele te dá o direito de escolha. Ele é leve porque ele não é uma imposição. É um ato que você escolhe fazer. Amar. Ninguém obrigou você a amar a pessoa que está do teu lado, se for o teu cônjuge, o teu filho. Nasce. Quando a mulher ela já está ali fecundando, e ela tem ali as primeiras sensações do feto, da gravidez, ela ainda não viu a cor, não viu o olhinho, não viu o cabelo, não pegou, mas já tem amor. É um amor que não dá para explicar, é imensurável, é intangível. Então o amor ele aparece, o amor sujo, o amor é voluntário, o amor ele é literalmente leve. Então quando Jesus diz, vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo, o meu jugo é suave, o que Jesus está querendo dizer é assim, ó, vinde até mim, que eu vou ensinar vocês como é que é ser amado. E eu vou ensinar vocês como é que é amar. E quando vocês perceberem que são amados, e quando vocês começarem a amar, a vida ela vai se tornar mais leve. E aí vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Só que aqui, eu parei, e vocês sabem que, você que já acompanha o pastor Rodrigo, sabe que eu gosto de imaginar, então eu imaginei, eu pensando nessas palavras, o Cristo na minha frente. E aí então eu resolvi bater um papo com Jesus, e aí eu olhei para Jesus e disse assim, Pai, Jesus, é o seguinte,
eu entendi muito bem essa sua ideia de fardo, de jugo, eu consegui compreender esse seu conceito, o conceito de amar, eu consegui entender isso aí, mas eu vou ser bem sincero para o Senhor, eu aceitei o Senhor como Salvador, eu reconheço o teu sangue que tem todo o poder, o teu nome que é soberano, eu reconheço o Senhor no céu e na terra, eu acredito que o Senhor trocou as minhas vestes, mas eu vou ser bem sincero para o Senhor, a minha vida não está leve não, está pesada. E aí, quando eu abri o meu coração e fui sincero com Jesus, porque ainda cheguei a falar para ele, porque Senhor, eu ainda vou para a igreja, estou lá, faço parte de todos os departamentos, porque tenho que falar com todos os líderes, porque afinal de contas, Jesus, eu sou o pastor da igreja, então eu tenho que falar, eu tenho que interagir, eu tenho que saber. Então, Senhor, eu faço tudo isso, mas ainda eu sinto que a minha vida é pesada. Mesmo indo para a igreja, domingo após domingo, quarta após quarta. E aí? E aí, do mesmo jeito que você olhando para mim, ficou nesse silêncio, eu também imaginei olhando para Jesus e ele olhando para mim, e nós ficando em silêncio por algum instante. Até que acredito eu que o Espírito Santo assoprou como um vento. E a frase que me veio à mente a princípio foi: se está pesado, não é por causa da fé em Cristo, e nem é por causa do Cristo. Porque o que o Cristo nos promete é segui-lo para ter descanso, porque o ensinamento dele é leve. Logo, a peregrinação com Cristo deve ser uma peregrinação prazerosa, deve ser uma peregrinação de descanso, uma peregrinação de leveza. Então, se está pesado, não é por causa do Cristo e nem é por causa da fé, porque a fé em Cristo é leve. E foi aí que começou a emergir versículos na minha cabeça. E então o primeiro que veio foi Neemias, capítulo 8, verso de número 10, que diz assim: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E aí então, pautado nesse versículo, esse primeiro que emergiu, nessa troca de olhares com Cristo, na minha solitude, eu passo a perceber que Deus é um Deus alegre, é um cara da hora, é um cara bom para estar do lado, é um cara carismático, é um cara que tem prazer na alegria. Mas não foi somente esse versículo. O próximo versículo que emergiu em minha mente foi Esther capítulo 9, verso de número 22, que diz: como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou a tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes, de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Então perceba, além de Deus ser um Deus de alegria, Ele ainda transforma o caos em ordem, a tristeza em alegria, a morte em vida. E aí outro apareceu. Salmo 4, verso 7. Puseste alegria no meu coração. Não foi peso. Não foi rancor. Não foi fardo de peso, de carga. Puseste alegria no meu coração. Então Deus é um cara alegre. Deus é o que transforma situações ruins. Deus é o cara que injeta a alegria em nós. Salmo 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há farturas de alegria. Não existe a possibilidade de você adentrar no Santo do Santo, lá no trono da graça, e ver Deus triste.
deprê, chateado, angustiado, desanimado com a vida, com os olhos negros de olheiras, porque ele não dorme. Não existe a possibilidade disso acontecer em Deus. Na presença dEle, há farturas de alegria. E o que eu acho mais interessante é que além de Deus Ele ser um Deus alegre, além de Deus, na sua presença, esbanjar alegria, além de Deus colocar alegria em nosso coração, a Bíblia diz que Ele nos cinge com o cinto da alegria. E a Bíblia ainda mostra para mim que Deus tem senso de humor. Salmo de número 2, verso de número 4. Aquele que habita nos céus ri. Então eu não sei que Deus que pintaram para você. Porque eu me recordo que nos primeiros GCs da Lagoinha, em São Miguel Paulista, no início de tudo, nós estávamos na casa de uma pessoa que abriu a casa, foi um dos primeiros GCs, e eu perguntei, qual é a imagem que você tem de Deus? Quando eu falo Deus, o que vem na tua cabeça? Essa pessoa falou para mim, vem um velhinho de barba branca, barba grande, sentado no trono, às vezes com um raio. Eu falei, isso aí é Zeus. Isso aí não é Deus. Isso aí é Zeus. Falou, imagina um cara bravo, irritado, tentando controlar tudo ao mesmo tempo, estressado. É assim que eu imagino Deus, não corre. Atendendo e recebendo ligação o tempo inteiro, tipo do WhatsApp, mensagem, ligação o tempo inteiro com Deus, e Deus tentando socorrer todo mundo. É assim que eu imagino Deus. Só que a Bíblia fala para mim que Ele tem senso de humor. Aquele que habita no céu, ri, dá gargalhada. E isto é confirmado no Salmo 37, verso de número 13. O Senhor ri dele, vê que vem chegando o seu dia. Então, eu parei e pensei aqui, se não é a fé em Jesus, se não é Jesus que me deixa pesado, porque a fé é leve, o que é que me deixa pesado? Porque baseado em tudo que nós vivemos, o que dá a entender é que se você está pesado na experiência de fé com Cristo, então você não está tendo experiências verdadeiras com Cristo. Porque Cristo não pesa ninguém. Cristo não pesa na de ninguém. E Cristo não coloca julgo e peso em ninguém. Ele promete descanso, leveza e suavidade. Mas não entende isso aqui como teologia da prosperidade? Que não é. Porque o mesmo Cristo disse que você e eu neste mundo teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. E se Ele venceu e está conosco até a consumação dos séculos, nós vamos vencer também. A leveza, o descanso de Deus está pautado nas circunstâncias. Em cada circunstância que você e eu vivermos, nós vamos conseguir descansar, porque temos um Deus, um controle. A ideia é essa. Mas o que é que me deixa pesado? E quando eu comecei a pensar sobre aquilo que me deixa pesado, que na verdade não é a fé em Jesus, a primeira coisa que me vem à mente é justamente o fato de termos a pseudo-crença de achar que o Evangelho é religião. Então o que é que me deixa pesado? A religião. A religião pesa. O Evangelho liberta. A religião escraviza. O Evangelho te dá nova vida. A religião não te dá oportunidade e segundas chances. O Evangelho te dá segundas oportunidades e segundas chances. A religião está pautada em um relacionamento. O Evangelho também.
Só que o relacionamento da religião é pautado no medo. Pois se eu não fizer isso, Deus vai pesar naquilo. Por isso que eu não vou fazer isso, para Deus não pesar aqui em mim com a sua mão. Ou é por isso que vou fazer aquilo, porque isso agrada a Deus, para que Deus não pese a mão. Então, esse relacionamento e concepção religiosa do medo. E isso pesa. A religião pesa, porque ela é o esforço do homem. Ela é a dinâmica do homem para buscar a Deus. São os meios do homem para encontrar a Deus. O Evangelho já está pautado no relacionamento do amor e está pautado também no esforço de Deus para encontrar o homem. Não foi o homem que pediu para ser criado e não foi o homem que pediu para ter um plano da salvação. Deus resolveu criar. Deus resolveu salvar. Deus resolveu encarnar. Deus resolveu morrer. O Pai não poupou o seu próprio Filho, como disse o apóstolo Paulo. O Pai com o Filho na cruz estava reconciliando com Ele o mundo. Todo o projeto de salvação, de remissão, de regeneração, parte do pressuposto de Deus. Quando nós falamos do amor de Deus, Ele ainda diz que com amor eterno Ele nos atrai. Jesus diz, de maneira nenhuma lançarei fora o que o Pai mandar para mim. E quem convence do pecado, da condenação e do juízo é o Espírito Santo. Eu te pergunto, onde é que tu entra nessa história? Isso é Evangelho. O Evangelho é o esforço de Deus, a dinâmica de Deus em prol do homem. A religião é o esforço do homem para achar a Deus. E não acha. E não acha. É Deus que nos busca, é Deus que vai atrás, porque Ele é o bom pastor e vai atrás da ovelha desgarrada. É Ele. A religião, ela, além de provocar um relacionamento de medo, e além ainda de ser o esforço do homem, ela olha para, ela percebe e analisa o que o olho vê. E está pautada nos status. O Evangelho fala do que é do coração. Isso é tão verdade, que Deus chamou Samuel e falou: Samuel, enche teu vaso de azeite e vem. Vem comigo, eu vou lá na casa de Jessé, você me acompanha. Vamos ungir um rei para Israel segundo o meu coração. Ah, tá bom, Senhor, vamos lá. Aí Samuel chega lá. E quando Samuel chega lá, aí Jessé traz os filhos, o primeiro. Um cara alto, bonito, shape zerado, barriga de tanquinho, braço torneado, cabelos lisos. Samuel encheu os olhos. A nação de Deus com esse tipo de rei aí é agora. Está aqui. Samuel já foi tirando já o azeite para ungir o camarada. E Deus, então fala, peraí Samuel, calma irmão, calma. E Deus diz para Samuel em 1 Samuel 16, 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, religião. Porém o Senhor olha para o coração, Evangelho. Evangelho. É por isso que Jesus diz que se você olhar para uma mulher e você cobiçar, já adulterou com ela. Porque fala do coração.
É por isso que Jesus diz: o que entra no homem não contamina o homem, mas o que sai do homem, isso contamina o homem, porque sai do coração. É por isso que Jesus diz: você pode não ter matado ninguém, mas se você dizer raca para alguém, e o que é raca, pastor? Nem eu sei, na verdade não tem tradução. A melhor tradução, o melhor conceito na comunidade judaica para raca é o som de quando você puxa dos pulmões aquela secreção que você vai cuspir para fora. É aquele som. Raca significa aquele negócio nojento, asqueroso, que você vai puxando e vai fazendo aquele som e você cospe aquilo para fora. Então Jesus diz: se você não matou ninguém, mas você tem um sentimento de nojo por alguém, ao ponto de querer escarrar esse alguém, cuspir ele para fora, você matou do mesmo jeito. Fala do que é do coração. Então o que pesa? Pesa a religião. O que pesa se não é a fé em Cristo? Ressentimento. Ressentimento pesa. E por ressentimento poderíamos entender que é a mágoa que guardamos dentro de nós mesmos por causa de uma ofensa que sofremos. O ressentido é aquele que não pode pagar com a mesma moeda o que ele sofreu. O ressentido é aquele que alimenta pensamentos ruins, de vingança, desejos de que aconteça algo ruim com aquela pessoa que o ofendeu. Desejos de maldade, desejos que todas as coisas ruins deste mundo possam ser destinadas a ela. Esse é o ressentido. E o ressentimento, ele pesa. Porque o ressentido é aquele que se amarra no objeto da sua ofensa e obriga o objeto a ficar amarrado com ele, e ele não consegue se libertar disso. Ressentimento pesa. Quando olhamos o contrário, o antagonismo para ressentimento, nós vemos o perdão, alegria e júbilo. Não existe maneira de você se libertar de você mesmo quando você está ressentido, sem conceder perdão ao ofendido. Quando você libera perdão, você sai da gaiola dos seus sentimentos malignos, das raízes. O perdão é o único que tem poder de cortar a raiz da mágoa, do rancor. O perdão é o único que tem poder de deixar a tua vida leve, se o teu caso for o ressentimento provocado pela ofensa de alguém. Então o que Cristo promete? Descanso, leveza. Se esta palavra de amor e a sua extensão perdão fazer parte da tua vida, o que pesa? Acredito que o que pesa são pessoas. Eu acho que pessoas pesam. E quando eu falo de pessoas, eu estou falando de relacionamentos. Porque o nosso Deus, Ele é amor. E se Ele é amor, Ele é por obrigação, relação. Não tem como ser amor sem relação. Então, se Deus é amor, Ele é relacional. E logo, se eu sou a sua imagem e semelhança, eu também sou um ser relacional. E nesses relacionamentos, nós vamos encontrar pessoas pesadas. E sem percebermos, nós vamos deixar o peso dessa pessoa adentrar a nossa vida. A grande pergunta é, como é que eu posso identificar, ou quais são os tipos de pessoas pesadas? Por exemplo, uma pessoa arrogante é uma pessoa pesada, porque uma pessoa arrogante é uma pessoa cheia de si. Ela tem um ego inflado.
ela sabe tudo. Ela conhece tudo. E quando você consegue uma brechinha para tentar colocar um ponto de verdade que ela errou, ela para, ela pensa e formula teses. E começa a falar para você dessas teses intermináveis para justificar o erro, sempre terceirizando o erro como se ele não fosse o culpado daquele erro, tirando o corpo dele fora. Esse é o arrogante. O que nós não podemos é confundir a confiança com a arrogância, pois a confiança, uma pessoa confiante, ela cativa, ela estimula. A pessoa arrogante, ela repele, ela manda para fora, ela intimida. Eu não vou falar mais nada lá perto dele, para que eu vou falar? Sabe tudo. Para que eu vou dar um toque? Ele sempre tem razão. Eu nem vou mexer mais aqui, porque ele já gosta do jeito dele, é do jeito dele, sempre do jeito dele, é sempre ele que coordena tudo, então deixa aí. Eu não vou fazer mais nada não. A pessoa arrogante pesa. Que pessoa pesa? A pessoa vítima. Uma pessoa vítima, a pessoa que se faz de vítima, pesa. Porque a pessoa que se faz de vítima é aquela que não sabe falar de outra coisa a não ser dos sofrimentos da própria vida. E quando você vai compartilhar com essa pessoa o sofrimento de uma pessoa em comum, ela sempre sofreu em escala maior do que o que você está contando. E sempre sofre tudo aconteceu com ela. E quando ela vai descrever o sofrimento dela, ela descreve o sofrimento com um ar de piedade, ao ponto de manipular até a face, para que você sinta dó dela. Mas só fala de sofrimento. E é a que sofre mais, como se ninguém mais no mundo sofresse. É a que trabalha mais, como se ninguém mais no mundo trabalhasse. Pessoa vítima pesa. Que tipo de pessoa pesa? A pessoa invejosa. A pessoa invejosa pesa. Porque o invejoso, ele é reclamão. Porque o invejoso não consegue ver beleza. Você vem todo contente para contar para ele uma bênção da tua vida. Que às vezes para você é grande, mas ele faz ser pequeno. E aí você se arrepende de ter contado para ele. O invejoso é aquele que nada tem, sempre se arrasta. E gostaria que as coisas acontecessem com ele. E quando alguma coisa acontece com ele, ele não consegue perceber que é uma dádiva e dar graças a Deus e ser grato por aquilo que aconteceu. Ele não consegue receber aquilo com gratidão. É o invejoso. Não consegue se satisfazer com a alegria do outro. E existe um repertório muito grande. E se fôssemos falar, por exemplo, das pessoas mentirosas, julgadoras, fofoqueiras, gananciosas, negativas, agressivas, controladoras. Aí a gente acha que é Cristo que é pesado. E para a igreja é pesado. Cantar é pesado. Visitar é pesado. Não, o que é pesado é tudo isso daqui. A fé em Jesus é leve. A fé em Jesus não é pesada. O que Jesus te promete é descansar e suavidade em meio ao caos e aos problemas. Mas, com quem você tem se relacionado? Com quem você tem permitido adentrar na tua vida e tirar a tua paz?
Para quem você tem aberto as portas para entrar na intimidade do teu lar e ver as suas coisas? Dá palpite sobre os teus filhos. Dá palpite sobre os objetos da tua casa. Para quem que você tem aberto a porta? Se a tua experiência com Jesus está pesada, então lamento, irmão. Você está se relacionando com a religião, não com o Cristo. Então existe um convite nessa noite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados do rancor, da mágoa, do ressentimento, de experiências relacionais frustrantes, opressivas. Vinde a mim. Você que entendeu Deus errado. Você que compreendeu a dimensão da vida, do reino de Deus de modo errado. Você que não entendeu o plano da salvação. Você que não se relacionou com o evangelho direito. Vinde a mim. E encontrareis descanso para as vossas almas. A minha oração é que você permita a palavra de Deus, o evangelho de Deus, do amor, que é leve, é suave, adentrar na tua vida ao ponto de cortar as raízes do ressentimento e você possa oferecer o perdão. A minha oração é que você possa reconhecer que Jesus é alegria e Ele quer que você viva em alegria, Ele quer que você sorria mais, Ele quer que você viva mais. Nesta vida, disse Ele 100 vezes mais, vida em abundância, vida de alegria, vida em felicidade. A minha oração é para que você desperte uma fé dentro de você, ao ponto de você conseguir descansar em meio ao caos, sabendo que Ele está no controle. A minha oração é que você se relacione com o evangelho da verdade, para que você encontre suavidade nas circunstâncias da vida. Que Deus os abençoe.